Exercício 4. Então, o exercício 4 está falando para classificar as funções abaixo, como crescente ou decrescente, e esboçar o gráfico delas, né? Para classificar a função como crescente ou decrescente, a gente tem que olhar só a base, né? Ver o valor da base e aí a gente diz se é crescente ou decrescente. Se a base for maior que 1, é crescente, e decrescente se a base estiver entre 0 e 1. Aqui na letra A, vou colocar aqui, letra A. Esse f de x é igual a 2 elevado a 2x. Isso aqui vai ser para a gente que o f de x é igual a 2 elevado a 2 elevado a x, né? Então vai indicar aqui que a nossa função, o f de x, na verdade vai ser 4 elevado a x. A base aqui é o 4, né? Como o a é maior que o 1, então essa aqui ela é crescente, tá? Então a gente vai ter que crescente, porque a base, que é o 4, é maior do que o 1. E para fazer o gráfico é só montar a tabela, né? A gente atribui um valor para x e acha o de y que está associado e forma um para ordenado, que vai ser um ponto do gráfico. A gente forma aí uns 3 ou 4 pontos, marca no gráfico, no plano cartesiano, e encontra o gráfico, né? A curva do gráfico. Então vou pôr aqui, ó. A gente vai ter o x, o y que está ligado a esse x, ele é dado pela fórmula, né? 4 elevado ao valor de x. E aí aqui a gente na frente forma para ordenado. Então vamos lá, quando o x for 1, o y vai ser 4 elevado a 1, que dá 4. Então a gente tem um para ordenado 1 e 4, né? Aí agora quando o x for 0, o y é 4 elevado a 0, que dá 1. Então a gente vai ter o para ordenado 0 e 1. Observa que esse para ordenado aqui, 0 e 1, ele está em toda a função exponencial, que é da forma que nós estamos trabalhando, que é o y é igual a elevado a x, sendo a base. E quando o x for menos 1, o y vai valer 4 elevado a menos 1. 4 elevado a menos 1 dá 1 quarto. Então aqui a gente vai ter o para ordenado menos 1 e 1 quarto. E aí a gente marca e chega aqui no gráfico. Ó, para ordenado, quando o x vale menos 1, o y aqui vai dar 1 quarto, né? O ponto 0 em x e 1 em y. E por último aqui a gente tem o ponto, esse ponto aqui C, que é o ponto quando x vale 1, o y vale 4, né? Então, e é uma função crescente. Pelo gráfico aqui, pelo esboço do gráfico, já dá para ver que a função é crescente também, tá? Vamos aí para a letra B, mesma ideia, né? A letra B, o f de x é igual a 3 elevado a menos x, né? A gente vai tratar a função para ela sempre ficar da forma f de x igual a um número elevado a x. A gente sempre tenta deixar dessa forma aqui. E aí a gente está tendo o seguinte, o f de x, ele está igual a 3 elevado a menos x. Como tem esse menos aqui, a gente vai inverter a fração. É como se tivesse um 1 aqui debaixo do 3 e o menos inverte. O 1 vem para cima e o 3 vem para baixo. Então a gente vai ter aqui que o f de x, é igual a 1 sobre 3 elevado a x. Tá? A base aqui pra gente vai ser o que? O 1 terço.
Um terço é maior que zero e menor que 1. Então, nesse caso aqui, ela é decrescente, né? Esse decrescente, ok? E para fazer o gráfico é o mesmo processo. Vou atribuir um valor para x e associar a um valor de y, sendo que o y vale 1/3 elevado ao valor que a gente definir para x, tá? Então aqui eu vou ter primeiro, vamos pegar aí quando x vale menos 1. Vai ficar 1/3, o y vai valer 1/3 elevado a menos 1. O menos vai inverter a fração, 3 vem para cima e o 1 para baixo. E aí depois vai ficar 3 elevado a 1. 3 elevado a 1, 3. Então a gente vai ter um par ordenado aqui, menos 1 e 3. E depois quando x vale 0, dá 1, o y, né, fica 1/3 elevado a 0. Todo número elevado a 0 dá 1, exceto o próprio 0 elevado a 0, que é indeterminado. Então aqui a gente vai ter par ordenado 0 e 1. Igual eu já falei, esse aqui vai estar em toda função exponencial, esse par ordenado, da forma que a gente está trabalhando, que é o y igual a elevado a x. E já quando o x vale 1, o y vai valer 1/3 elevado a 1. Então vai dar 1/3. A gente vai ter o par ordenado 1 e 1/3. Olhando aqui para o gráfico, né? Quando x vale menos 1, y vale 3. Tá aqui esse ponto nosso. Par ordenado menos 1 em x, 3 em y. O ponto 0 e 1 tá aqui. E o ponto 1 e 1/3, né? 1 e 1/3. Ele vai, se eu projetar esse ponto C de forma perpendicular ao eixo y, aonde chegar aqui vale 1/3. Então, o exercício aí, esse aqui é o número 4, o exercício número 4, ele é só para classificar a função como crescente ou decrescente e fazer o esboço do gráfico.